Fala galera, e aí, tudo certinho? Começando mais um vídeo aqui revendo o conceito com vocês. Quero revisar a nossa última aula de teoria do ano, que é a nossa aula de gravitação universal, beleza? Eu lembro que a gente começou a aula já definindo que todo o corpo ele gera ao seu redor uma região de campo gravitacional, ok? Porém, são os corpos com muita massa que de fato executam uma gravidade ao seu redor significativa. Mas todos os corpos eles possuem, né, essa característica gravitacional. E eu lembro que a gente calculou a gravidade, certo? Calculou a gravidade que um corpo consegue gerar ao seu redor por essa relação daqui, certo? Essa relação ela nos mostra justamente o valor da gravidade que um planeta, uma estrela, um buraco negro, um satélite natural, por exemplo, gera ao seu redor. Ah, professor, quer dizer que os outros corpos não geram gravidade? Geram sim, mas lembra, são corpos que significativamente são pequenininhos. Então a gente não tem, eles não têm, quando eu falo pequeno assim é em termos de massa, certo? Tem uma massa muito pequena, então eles não conseguem gerar uma gravidade muito significativa ao seu redor, perfeito? Então a gente só vai analisar a gravidade de planeta, de estrela, de um buraco negro, de um satélite natural, como as luas, certo? E por aí vai, beleza? E eu lembro que a gente viu em aula que para a gente calcular a gravidade, a gente calcula a gravidade em dois possíveis pontos, ou na superfície do planeta, ou então em pontos distantes do planeta, certo? E aí eu quero trazer essa noção para a gente, que é a seguinte, ó, vamos lá, deixa eu só alterar a cor aqui, ó, só para a gente ter a lembrança de fato da aula, que se a gente for calcular a gravidade na superfície do planeta, certo? Esse planeta tem um raio R, a gravidade ela é calculada por Gzão, que é uma constante, Mzão, que é a massa do próprio planeta, sobre o raio ao quadrado. A massa do planeta é em quilogramas. Mas se eu for calcular a gravidade em pontos de certa altitude em relação ao planeta, aí vale lembrar e vale ressaltar que a gravidade é pela mesma relação, só que no lugar do raio a gente coloca o raio mais a altitude, ambos ao quadrado, perfeito? E a gente também entende que a gravidade ela é inversamente proporcional à distância. Quanto maior a distância, menor vai ser a gravidade. E é inversamente proporcional à distância ao quadrado, né? É o quadrado da distância que é inversamente proporcional à gravidade, perfeito? Dobrei o raio, eu tenho uma gravidade aí diminuindo por 4 vezes. Quintupliquei o raio, multipliquei o raio por 5, então a gravidade diminui por 25 vezes. É bom a gente lembrar sempre disso. Perfeito, galera. Show, massa. Desculpa. E a gente também continuou nossa aula e definimos logo em seguida a força gravitacional, não foi isso? A força gravitacional é uma força que deriva da gravidade. Muita gente diz que gravidade é uma força. Não, gravidade não é uma força, gravidade é uma aceleração. Tanto que a gravidade, a unidade da gravidade é em metros por segundos ao quadrado. A gravidade só de fato vira uma força quando o corpo gerador da gravidade interage com outro corpo que também gera gravidade. E aí quando esses dois corpos aí eles interagem, então surge uma força de atração gravitacional. A força de atração gravitacional a gente chama de peso, certo? Então, por exemplo, eu em relação à Terra, tanto a Terra me atrai como eu também atraio a Terra. Só que pelo meu tamanho ser muito menor do que o tamanho da Terra, eu sofro muito mais a influência da força gravitacional do que a própria Terra. Mas a força que surge entre os dois é a mesma força. Só que eu sofro muito mais essa força, perfeito? Mas as forças são iguais. Então essa força gravitacional, que é o peso, nada mais, nada menos do que o peso, a gente calcula essa força gravitacional entre planetas, entre planeta e estrela, entre estrela e buraco negro, entre planeta e satélite natural, a gente calcula por essa relação de Newton aqui, que foi uma relação muito importante definida por ele, onde a força gravitacional é sempre de atração, ela é a constante vezes a multiplicação das duas massas dividido pela distância entre o centro das duas massas ao quadrado, perfeito? E é válido ressaltar que essa distância aqui ela tem que ser em metros. A constante Gzão, ele sempre vai te dar. Ela vale 6,67 vezes 10 a menos 11, mais aproximadamente a gente diz que ela vale 6,7 vezes 10 a menos 11. Perfeito, galera? É importante a gente perceber isso, certo? Outro ponto que eu acho que é válido a gente ressaltar é que quando a gente fala de força, a força gravitacional, por ser sempre de atração, e é uma interação entre dois corpos,
um corpo grande e um corpo pequeno, ou dois corpos grandes, tanto faz. A interação entre dois corpos, essa força, ela é uma força que surge ação e reação, certo? A ação é feita por um corpo, a reação é feita por outro corpo. Ou seja, as forças de interação, de atração entre as duas, são forças iguais, certo? Obviamente, o corpo menor, ele sofre mais. É a mesma força, mas para ele ser menor, ele sofre mais influência. Perfeito? É válido a gente ressaltar isso. Tranquilo, galera? Então, essa foi a parte inicial da nossa aula. E eu quero lembrar também que em aula a gente até falou da influência, eu acho que é importante a gente ressaltar isso, da influência que o Sol e a Lua apresentam na maré da Terra, perfeito? E a gente lembra que o Sol e a Lua, eles atraem, certo? A maré para os extremos, certo? Para os hemisférios, para os extremos. Hemisférios seria norte e sul, né? Mas para as laterais da Terra, certo? Em direção à Lua e em direção ao Sol, porque o Sol e a Lua, eles oferecem essa interação gravitacional, só que as moléculas da água e dos gases, o oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, todos os gases, né, presentes na Terra, eles são mais facilmente separáveis, certo? Então, eles sofrem a mesma influência gravitacional que o solo terrestre, mas eles, por serem mais facilmente rompidos as ligações intermoleculares deles, certo? Eles conseguem, eles são jogados para o extremo, sendo atraídos pela Lua e pelo Sol, perfeito? E aí gera a região de maré alta aqui, gera a região de maré alta, gera a região também, gera o efeito, na verdade, dos ventos alísios, certo? Outro ponto também importante é quando o Sol e a Lua se alinham, certo? Perante a Terra, gera a supermaré, certo? Em relação a isso, e pelo efeito centrífugo ela surge dos dois lados. Perfeito? Mas é válido a gente ressaltar isso. Tranquilo, galera? Show? Massa? Mas eu acho que o importante é aquele efeito que surge em relação à Lua e o Sol alinhando com a Terra da supermaré, que seria aí, no caso, nessa minha figurinha aqui, para a esquerda. Perfeito? Esse é o efeito importante. Tranquilo? Show? Isso já foi solicitado no Enem, beleza? Então vamos lá, dar continuidade à nossa revisão. Eu lembro que logo após isso a gente definiu aquela historinha de velocidade de escape, velocidade de translação, e a gente finalizou a nossa aula com as leis de Kepler, beleza? Então vamos lá, avançando a nossa revisão aqui. Galera, dando sequência à nossa revisão, eu lembro que a gente falou, logo após a definição das interações de força, de gravidade de Newton, a gente definiu já com o intuito disso, aquela historinha da velocidade de escape e da órbita circular, perfeito? Então, revisando rapidamente, vamos lembrar que a velocidade de escape é a velocidade mínima que um corpo tem que ter para conseguir escapar das garras gravitacionais daquele planeta, ou daquela estrela, ou daquele buraco negro, certo? E eu lembro que a velocidade a gente até definiu em aula, eu sempre, em alguns momentos, quando os alunos pedem, eu deduzo essa relação, mas eu acho que não é tão viável, certo? Principalmente para um vestibular como o Enem. Então é bom, de fato, a gente só lembrar da relação. Essa velocidade é raiz quadrada de 2g vezes o raio do planeta, perfeito? Então é válido a gente ressaltar que essa velocidade aqui é a velocidade mínima que um corpo tem que ter para escapar do planeta, certo? Da superfície do planeta ou da superfície de uma estrela, que isso aí seria impossível, né? Da superfície de um satélite natural como a Lua, certo? E essa velocidade ela é dada em metros por segundo, perfeito? Outro ponto que eu acho que também é bom a gente lembrar é que essa velocidade de escape ela depende exclusivamente do planeta, porque o que influencia na velocidade de escape é a gravidade do planeta e o raio do planeta, certo? A velocidade de escape independe da massa de quem está escapando. Ela depende apenas da massa do próprio planeta, certo? Porque essa velocidade de escape ela é uma relação do que o planeta deixa um corpo ter para que ele saia, certo? Para que ele escape desse planeta. Então, a velocidade de escape depende apenas da massa do planeta. Então quer dizer que eu vou gastar a mesma energia para tirar um foguete ou tirar uma pessoa da superfície do planeta? Não, óbvio que não. Você vai gastar muito mais energia para tirar um foguete. Mas perceba, você vai ter que ter a mesma velocidade de escape, certo? Se eu for colocar um carro em órbita ou se eu for colocar um foguete em órbita, obviamente o carro gasta bem menos combustível para ser colocado em órbita. Mas qual é a velocidade que ele vai ter que ter? É a velocidade de escape que o planeta Terra solicita. Para você ter uma noção, para você escapar do planeta Terra, você tem que ser jogado, você tem que ser lançado a partir da superfície para cima, certo? E meio que de forma lateral, para também aproveitar a curvatura da Terra, você tem que sair a 11 km por segundo. Então, se é um foguete, se é uma pessoa, se é um carro, se é uma bolinha jogada para cima, todos esses carinhas, eles vão sair com a mesma velocidade, 11 km por segundo. Mas é óbvio que você vai gastar muito mais energia para colocar um foguete em órbita, porque o foguete é muito mais pesado, mas ele tem que ter 11 km por segundo de velocidade para escapar.
perfeito? E é válido a gente lembrar que na sequência a gente pensou o seguinte, certo? E se ele escapar do planeta e ficar próximo do planeta? Ele vai acabar caindo de volta ao planeta, certo? Se alguma coisa escapa e ela fica aqui, nessa região, próximo do planeta, obviamente ele vai tender a cair de volta para o planeta por conta da gravidade, porque a gravidade ela sempre atua. A gravidade de um planeta nunca é zero. Se o corpinho estiver na região dentro do campo gravitacional de um planeta, então esse corpo ele sempre vai ser atraído em direção ao planeta. Então, eventualmente, esse corpo ele vai cair de volta para o planeta, certo? Para que esse corpo não caia, a gente lembra que ele tem que executar trajetórias circulares em torno do planeta. Então, por exemplo, olha para cá, ó, órbita circular. Quando um corpo está próximo ao planeta, para que ele não caia, ele tem que executar uma trajetória meio que circular, certo? A gente viu que, mais na frente a gente até vai lembrar isso, mas a gente vê que não é circular de fato, é elíptica, né? Mas uma aproximação boa seria a circular. Então ele tem que estar girando, ele tem que estar transladando em torno desse planeta para que ele não caia de volta para o planeta. E essa velocidade a gente chama de velocidade orbital ou velocidade de translação. Essa velocidade a gente calcula ela por uma relação importante, que é raiz quadrada de Gzão, Mzão, sobre R mais H, certo? Essa velocidade aqui é a velocidade linear que um corpo tem que ter ao transladar um planeta, certo? Gzão é a constante e Mzão é a massa do próprio planeta, e R mais H, R é o raio do planeta e H é a altitude em que o satélite, o corpo que está orbitando o planeta está, certo? Então essa é a relação que a gente usa para calcular a velocidade orbital que um corpo tem que ter, certo? Se eu quiser a velocidade angular, lembra que a angular é a velocidade linear dividido pelo raio, perfeito? E essa velocidade aqui, ou essa tanto faz, certo? Teoricamente, essas velocidades elas são solicitadas, certo? Só de forma teórica mesmo, não para tu calcular de fato. Eu tenho que lembrar que essas velocidades aí, elas me apresentam o seguinte. Eu entendo que a velocidade orbital em torno de um planeta não depende da massa de quem está orbitando o planeta. Depende apenas da massa do próprio planeta. É a mesma coisa da velocidade de escape. As massas que influenciam são as massas do planeta e não a massa de quem está escapando. A massa de quem está escapando pouco importa, beleza? Pouco importa. O que importa de fato é a massa do planeta, certo? E é válido ressaltar, eu acho que vocês estão observando isso pela fórmula, que se eu aumentar a distância que esse corpinho que está girando em torno do planeta está, menor vai ser a velocidade que ele vai obter, beleza? Ó, quanto maior esse H daqui, quanto maior esse R, menor vai ser a velocidade, beleza? Então eu quero que vocês observem que quanto maior, deixa eu só voltar aqui, quanto maior essa distância que ele vai estar, menor vai ser a velocidade que ele vai obter, certo? Então quanto maior essa distância daqui, menor vai ser a velocidade que ele vai obter, beleza? Então é importante a gente perceber isso. Tranquilo, galera. É fundamental demais, certo? É fundamental demais. Então, uma coisa que também é bom a gente pensar é que quanto mais longe esse cara estiver do planeta, mais lento ele anda e mais tempo ele demora para dar uma volta completa. Então, quanto mais distante do planeta, mais tempo ele vai demorar para dar uma volta completa. Outro ponto também que eu acho que é válido a gente lembrar é que se eu colocar o Sol como parâmetro, o Sol no centro, quanto mais distante o planeta estiver do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol. É por isso que um planeta como Netuno, Uranus, ele demora muito mais tempo para dar uma volta completa em torno do Sol do que a Terra, porque a Terra está bem mais próxima do Sol, beleza? É muito bom a gente lembrar disso, tranquilo? Eu agora quero avançar para a gente falar sobre as 3 leis de Kepler e a gente finaliza a nossa revisão. Galera, finalizando o nosso vídeo aqui, a gente finaliza falando das 3 leis de Kepler. Vamos lembrar só daquela teoriazinha que a gente falou do geocentrismo e do heliocentrismo. Vamos lembrar que o geocentrismo ele era defendido ali pelo menos até o final da Idade Média. Ptolomeu, no comecinho ali, lá no ano 2 depois de Cristo, ele defendia o geocentrismo, propondo que a Terra era a casa dos merecedores do universo, né? Enfim, como ele falava, e a gente tinha que estar no centro de tudo, certo? Depois de muito tempo, depois de vários séculos, ali no finalzinho da Idade Média, renascimento científico, surgiram aqueles 3 caras fundamentais, Copérnico, Galileu e Kepler, que formularam várias leis e vários raciocínios. E lógico, Kepler, o mais importante, o mais influente, ele formulou as 3 leis matemáticas, as quais de fato definiram o espectro de todo o cosmos universal, né? Então ele de fato apresentou as três leis matemáticas observando Marte, certo? Isso foi fundamental. E essas 3 leis, e lembrando, esses 3 carinhas, eles
eles definiram as 3 leis e de fato comprovaram que a Terra não estava no centro de tudo. Quem deveria estar no centro, pelo menos do sistema solar, era o Sol e não a Terra. Então surgiu a teoria do heliocentrismo através desses 3 caras, perfeito? Então vamos lá falando das 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler, ele fala que um planeta orbitando a sua estrela, ela obrigatoriamente deve executar trajetórias elípticas, perfeito? Trajetórias elípticas, onde a estrela vai estar em um dos focos da elipse, certo? E o planeta ele se move se aproximando e se afastando da estrela em formato aí de elipse, perfeito? A segunda lei de Kepler, ele falava justamente sobre, ele tirou uma conclusão, né, de que o planeta ele não andava em velocidade constante, ele andava com velocidade variável, porque ele determinou que quando ele percorria áreas iguais, em tempos iguais, certo? Isso mostrou que ele percorria trechos da elipse no mesmo tempo, só que trechos diferentes. Então ele com certeza tinha velocidade variável, certo? Ele andava muito mais rápido próximo da estrela e muito mais lento longe da estrela, né? Ele quem? O planeta, perfeito? E aí surgiu aqueles 2 pontinhos fundamentais, certo? Que a gente estudou, que é o periélio e o afélio, beleza? O periélio é o ponto de maior velocidade e o afélio é o ponto de menor velocidade, certo? Afélio é o ponto mais afastado e o periélio é o ponto mais próximo. E vamos lembrar que quando o planeta vai do afélio para o periélio, tudo aumenta. Velocidade, força, aceleração, energia cinética, certo? Só que a distância dele até a estrela vai diminuindo, né? E quando ele vai do periélio para o afélio, tudo diminui. A velocidade diminui, a aceleração diminui, a força diminui, porque a distância está aumentando, perfeito? Essa foi a segunda lei de Kepler. E a terceira lei de Kepler é a terceira lei que ela fala dos períodos e dos raios médios, certo? A gente desenhou em aula isso, é fundamental a gente lembrar que se 2 planetas orbitam a mesma estrela, certo? A gente consegue pensar o seguinte, vou chamar isso aqui de planeta A e planeta B. Eu consigo dizer que o tempo que o planeta A demora para dar uma volta completa em torno da sua estrela, dividido pelo raio médio do planeta A, o que é o raio médio? É a distância média do planeta até a sua estrela, perfeito? Isso aqui é o raio médio. Não é o raio geométrico do planeta, é o raio médio, certo? É a distância média do planeta até a estrela. Vai ser igual a mesma coisa para o outro planeta que orbita a mesma estrela, TB sobre RB, tranquilo? Só que aí Kepler determinou que os períodos devem ser elevados ao quadrado e o raio devem ser elevados ao cubo, perfeito? E essa relação é bem importante, porque conhecendo 3 incógnitas, tu acha a quarta, por exemplo, perfeito? Agora lembrando que isso aí é aplicável para planetas em torno de uma mesma estrela. Essa é a terceira lei de Kepler, perfeito? E eu peço só que vocês façam a leitura do livro para que vocês relembrem e definam muito bem a historinha de satélites geoestacionários e também alguns detalhezinhos que você possa ter ficado em dúvida. E lembrando, galera, teve dúvida, fala comigo, conversa comigo para eu poder te auxiliar e te ajudar, beleza? Vai dar tudo certo, um cheiro a todos e até a nossa revisão. Tchau!